Olá, queridas, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa videoaula de hoje. Nós vamos falar sobre o sistema muscular. Essa matéria está na nossa apostila na página 13, ok? Nós falamos na videoaula, na aula presencial, um pouquinho sobre os músculos. Eu falei o total de músculos do nosso corpo, quanto representa de peso, e vocês foram ver a imagem. Esta imagem aqui, que tem na apostila, com o nome de alguns desses músculos, né? Nós teríamos que decorar todos esses? Não, absolutamente. Não, na nossa matéria a gente não precisa disso, mas nós temos que saber qual é a função desses músculos no nosso organismo, para que serve e como cuidar bem deles, isso é importante, né? Então, nós vamos começar agora, falando o seguinte, que no sistema muscular é formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo. Então, é um sistema formado por um único órgão, que são os músculos. Existem cerca de 600 músculos no corpo humano. Juntos, eles representam de 40% a 50% do peso total de uma pessoa. Então, o músculo pesa, né? Mas junto com o tecido adiposo, que é a gordura, com o tecido esquelético, os ossos, com os órgãos, aí vai ter o total de peso de uma pessoa, o total de 100%. Mas os músculos são de 40% a 50% do nosso peso. Aí vocês vão ver na imagenzinha, a grande maioria deles. Eu acho aqui importante nós sabermos onde está o deltoide, onde está o glúteo ali atrás, não é? O músculo que se faz a injeção, não que vocês vão fazer, mas para vocês saberem, o glúteo aqui atrás, são alguns dos músculos que a gente já ouve falar muito. Mas a nomenclatura de cada um, isso não é importante, não pra gente. Mas virando para a página 14, nós vamos falar de algumas funções do sistema muscular. A principal que a gente pensa é em movimentação, né? Graças a ele a gente consegue fazer vários movimentos, mas não é essa exclusivamente a função do músculo. Ele é responsável pela estabilidade corporal, para o nosso corpo se manter ereto, bem, postura, é o sistema ósseo e também o muscular. Ele é responsável, com certeza, por produzir a nossa movimentação, os movimentos do nosso corpo, todos os movimentos interno e externo, responsabilidade do sistema muscular. Responsável por aquecimento do corpo, manutenção da temperatura corporal. Então, vocês percebem que o idoso, ele sente mais frio, não é? Ele tem menos músculo, não é? A musculatura dele já fica denegrida, mais atrofiada. Quanto menos músculo se tem no corpo, mais frio, ou você não consegue manter a temperatura do corpo na temperatura desejável. Então, sente geralmente mais frio. Idoso costuma sentir mais frio. Preenchimento do corpo, sustentação. O corpo, para ser bem sustentado, para estar ereto, bem, numa postura boa, ele precisa dos músculos para isso. E auxílio nos fluxos sanguíneos. Vocês vão ver que o fluxo sanguíneo dos órgãos, para nossa alimentação, para a gente fazer a nossa digestão, o sistema digestório, a urina para sair, os movimentos respiratórios, tudo isso vai ser função dos músculos, né? Ok, vamos lá. O que mais nós vamos falar dos músculos? Que os músculos são capazes de se contrair e de se relaxar, realizando assim movimentos que nos permitem fazer tudo na vida, como andar, comer, saltar, pular, nadar, escrever, impulsionar o alimento ao longo do tubo digestivo, promover a circulação do sangue no organismo, urinar, defecar, piscar os olhos, rir. Movimentação todas que a gente faz, respirar, que é um movimento muito importante dos músculos, tudo isso é função dos músculos, são eles quem realizam isso dentro do nosso organismo. Alguns músculos têm uma contração involuntária. Involuntária é assim, independe da nossa vontade. Mesmo eu não querendo, esse movimento é realizado por ele. Então, esses músculos fazem os movimentos por eles gerados ocorrerem independente da nossa vontade. Exemplos desses músculos que trabalham independente da nossa vontade. Eu não preciso querer para acontecer. Ereção do pelo. Quando tá frio, a gente sente o pelo ficar eriçado, arrepiado.
Movimentos do esôfago, do estômago, do intestino, das veias, das artérias, ou seja, são músculos associados aos movimentos peristálticos e aos fluxos de sangue do organismo. Então, esses movimentos, ó, todo o que acontece dentro dos nossos órgãos, os órgãos responsáveis, por exemplo, pela respiração. Pulmão vai ser feito movimento involuntário. O alimento impulsionado dentro do nosso esôfago para o estômago, do estômago para o intestino. Independente da minha vontade, se tem alimento ali, ele vai estar funcionando. Graças ao quê? Aos músculos desses órgãos. O fato de eu querer urinar, o peristaltismo, aquele controle que eu tenho na urina, na bexiga, de sair e voltar, é músculo, é a musculatura quem trabalha isso. Então, mas esses são os músculos involuntários. Eu posso até não querer, mas eles vão estar funcionando por vontade própria. São involuntários. Agora tem um músculo muito mais importante, que eu acho que vocês vão lembrar dele, eu acho que eu até perguntei na aula, e teve quem acertou, que falou ele, um músculo involuntário muito importante do nosso organismo, que é aquele que promove os batimentos cardíacos. Então, os músculos do coração, né? Coração é um órgão muscular. E independente da minha vontade, da sua, ele vai estar lá realizando a função dele. Então, quando a gente fala de músculo involuntário, o primeiro que eu lembro, pelo menos assim, e porque é uma ação muito importante, é o músculo cardíaco. É o coração, porque faz o batimento, independente de que eu queira ou não, ele está lá funcionando. Esse é um exemplo muito presente de músculo involuntário, tá? São todos esses, mas o principal deles, que a gente vai estar sempre falando, é do coração. Independente da sua vontade, da minha vontade, ele está trabalhando, ele está fazendo a função dele. Outros tipos de músculos possuem contração vigorosa e voluntária. Se é voluntária, depende do meu comando, da minha vontade. Obedecem à minha vontade. Exemplo disso: músculos das pernas, músculos dos pés, dos braços, das mãos. Eu não vou dar um tapa se eu não quiser, não é independente da minha vontade. Para me levar o alimento à boca, para me fazer atividade física, para me pegar, para me abaixar, levantar, andar, isso depende da minha vontade. Então, esses músculos precisam de um comando, do meu comando para fazer. Então, os músculos, principalmente, são os tipos assim, a gente classifica os músculos. São 3 os tipos de músculos que a gente tem no nosso organismo. 3 tipos principais. Mas o que a gente tem de mais importante nesses músculos é saber que eles são de ação involuntária e voluntária. Os 2 tipos de mecanismo de ação deles. O involuntário trabalha independente da minha vontade. O voluntário precisa da minha vontade. Os 3 tipos de músculos são os tecido muscular esquelético estriado, que estão nos ossos, tecido muscular estriado cardíaco, que é o do coração, e tecido muscular não estriado, que é o do sistema digestivo, bexiga, artérias, veias e afins que a gente falou. Vocês precisam saber esses 3 tipos só a nível de conhecimento, mas para marcar para sempre, vocês têm que saber as funções dos músculos. Vocês têm que saber quantos músculos que a gente tem aproximadamente no corpo, as funções deles e a ação, que são os voluntários e os involuntários. Aí vocês podem me dar um exemplo de cada um deles. Seria esse tipo de coisa que eu pediria na prova para vocês, tá? Dos músculos voluntários que eu falei para vocês, né? Então, olha só, mais uma coisa que eu tava falando aqui, ó. A nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta. Então, assim, porque a gente fala que a principal função do músculo é locomoção, é produção de movimento. Nós vimos ali em cima que não é a única função, mas a principal que a gente sempre lembra é que músculo serve para mim me movimentar, que serve para mim me mexer. Lembrar, então, que a nossa capacidade de locomoção, de andar, de ações, depende da ação conjunta de ossos, articulações e músculos, sob a regularização do sistema nervoso central. Mas para mim me mexer não é só o músculo quem comanda, vai ser os ossos, as articulações e músculos, ok? Um basicão do sistema muscular é isso. Muito facinho, muito rapidinho, e nós vamos estar estudando mais dele a partir da hora que nós falarmos também do esquelético. Vamos falar de alguma doença. Principal
patologia na idade, no idoso, do sistema muscular? A fraqueza muscular acontece muito porque ele perde muito massa muscular. Então, a mialgia, vocês vão estar ouvindo falar esse termo, que mialgia é dor nos músculos. Aí, quando a gente fala em mialgia, a gente lembra de fibromialgia, né? É uma doença também que ataca os nossos músculos, que provoca muita dor, que o idoso pode ser cometido. Lembrando que essas doenças não são exclusivas do idoso, mas como a gente trabalha com eles, nós vamos estar falando da doença neles, ok? É isso que eu tinha para falar do sistema muscular. Vocês deem essa olhada no nosso vídeo, deem essa olhada na nossa apostila e dúvidas, algumas perguntas que vocês quiserem fazer, eu estou aqui à disposição para responder sempre, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.